Então você não quer nem que ela consuma a cultura e o conteúdo dela e não deixa que ela consuma o seu. Você quer que ela faça o quê? Que ela exista só pra Que ela servir. sirva. A cidade, ela é pensada de forma racista? Existe isso? É possível? Não precisa ter uma lei que diga vocês não podem transitar aqui. Mas tem uma lei que fala, vocês não podem exercer determinadas profissões, vocês não podem estudar. A gente não aprende na escola sobre a verdadeira história do Brasil, enfim, sobre as questões raciais. Então, nem Machado de Assis eu sabia que era preto. A gente produz tanto, né? E como é que a gente não acessa isso? A gente tem que lembrar o quanto que essa cultura também é criminalizada. Foi de uns 7 anos pra cá que me caiu a ficha de que o meu mundo ainda é branco, eu só convivo com branco. Juliana, você nasceu aonde? Eu sou de Feira de Santana, na Bahia, mas eu moro Olha. aqui em São Paulo desde pequena. Quero ter mais contato com a minha terra, conheço muito pouco. Eu sou de São Paulo, nasci e cresci em Itapevi, né, que é a região da Grande São Paulo. E você? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci em Rio de Janeiro, mas morei até os 19 anos em São Paulo. Então eu também me sinto muito... Mas agora eu já moro há mais tempo no Rio do que eu morei em São Paulo. Isso é triste pra caramba, significa que eu tô velho. Qual o lugar preferido da cidade pra vocês? Olha, meu lugar preferido... Gente, eu tenho muitos, eu amo São Paulo. Atualmente estou morando em Brasília e eu não me adaptei muito aqui. Então, quando eu vou a São Paulo, eu gosto muito do centro velho, ali na Sé, as ruas, né, do centro antigo. E a Avenida Paulista também, que é uma referência, né, para muitas pessoas. É um lugar que eu gosto bastante. Um bairro que eu moro em Osasco, o parque que eu frequentava quando era criança, e aí eu gosto muito de espaços abertos. Eu acho que quando a gente vai pensar em memórias afetivas na infância, a gente sempre vai pensar num lugar aberto, um lugar ao ar livre. Vocês já fizeram esse exercício, mas é sempre esse lugar. Eu gosto muito do Parque do Ibirapuera também, é um lugar que demorei muito pra conhecer, acho que eu fui conhecer, eu já tinha mais de 20 anos. Por quê? Por que demorou? Eu pedia muito pra minha mãe me levar quando era criança. Era longe da minha casa e ela falava, um dia a gente vai, mas tinha que pegar um ônibus, um trem, né? Eu tô perguntando da cidade porque a gente vê muito, a gente fala de filmes americanos e vê aquele racismo que rolou lá, que negros não podiam entrar em lugares e não podiam pegar ônibus e tal. E a gente não teve isso no Brasil formalmente, uma lei que impedisse que você entrasse no ônibus. A gente falando de recente, coisa recente e tal, e muita gente fala, o racismo lá foi muito pior que o racismo aqui e tal, como se houvesse uma medição de qual o melhor racismo, né? Mas onde eu queria entrar era a cidade, ela é pensada de forma racista? Existe isso? É possível pensar dessa forma? Totalmente. Acho que a resposta, infelizmente, é sim, né? O racismo que é estrutural se reproduz também na construção da cidade, do espaço urbano e no próprio campo também, né? O Brasil foi um país que há muito tempo atrás era mais rural, hoje é mais 80% da população, mais 70% da população mora em cidades. No Rio de Janeiro, onde estão as pessoas negras, me parece, estão no morro, né? Em São Paulo, né? Que São Paulo é o mundo. Mas vamos pensar onde estão as pessoas negras, né, morando assim, massivamente, né, ocupando esse espaço. E aí a gente volta naquele ponto, né? Se a gente tem ali no poder um grupo hegemônico que domina, enfim, e que tem, né, que é estruturalmente racista, e quando a gente fala do racismo estrutural e estruturante, a gente está querendo dizer isso, quando a gente volta para as cidades, não só para distribuição de moradia, mas para mobilidade também, porque que a gente demorou tanto para ir no Parque de Ibirapuera. Quantos ônibus, trem eu tinha que pegar para chegar lá naquele parque? Então, e outro detalhe, durante a semana o trem era de 8 em 8 minutos a 10 em 10 minutos. No final de semana, de 45 em 45 minutos. No domingo, de 1 em 1 hora. Então, esse horário do transporte urbano, né, e essa política de colocar esses locais de lazer nos centros mais distantes das periferias, ela é pensada de modo para que a gente não chegue ou fique desestimulado a chegar nesses lugares. Então a gente não... Mas isso é com preto ou com pobre? Porque você está falando de periferia. A gente até pode dizer, lógico, a maior parte das pessoas na periferia são negras. Mas tô aqui tentando fazer um raciocínio que alguém possa fazer, tá?
Mas tem pobre branco, tem pobre preto. Ninguém pensou assim, vou fazer o Ibirapuera aqui, porque daí os pretos vão estar longe. Não, os pretos podem estar aqui no Itaim, os pretos podem estar aqui em Moema. Por acaso, os pretos estão lá em Itapevi, mas o Ibirapuera não foi pensado para que os pretos não tenham acesso. Por isso que estou te provocando aqui foi pensado para que os pobres não tenham acesso e eu já mato dois coelhos com a cajadada só? Eu acho que é exatamente isso, né? A política, enfim, quando a gente tem o final da abolição, a abolição inconclusa, a gente tem um processo de favelização no Brasil. E aí os pretos, né, vão sendo jogados para as periferias. E as periferias vão sendo jogadas para as margens das cidades. Então, a gente pode não ter tido leis como Jim Crow que separava, né, fazer aquele separação, enfim, na lei, mas a gente teve, sim, um processo político que tinha essa visão, eu chamo de um apartheid mesmo, geográfico, onde as pessoas pretas onde as pessoas pobres eram a maioria preta, e está afastado nesse lugar. Então, ainda que haja esse discurso, né, mas a gente está falando de pobreza, não de pessoas pretas, é pensado de forma racista a política, né? Tem um elemento racial na construção dessa política. Quando você fala, Fábio, o Brasil não teve intenção não teve esse apartheid que nem teve muito explícito em outros lugares do mundo. Eu acho que talvez tenha tido sim, porque à medida que o Brasil passa por esse processo de expulsão das pessoas negras da centralidade da cidade, e aí não precisa ter uma lei que diga, vocês não podem transitar aqui, mas tem uma lei que fala, vocês não podem exercer determinadas profissões, vocês não podem estudar. E aí como é que você cuida da sua vida sem nenhuma política pública, sem nenhuma política afirmativa, sem nenhuma política de cotas para a população negra naquela época? Mas a gente sabe que para outros grupos houve, né? Então, quando a gente fala hoje sobre processos de reparação, leis de cotas com prazo de validade para pessoas negras, tem pessoas que falam, eu não quero isso. Como assim? Eu não tenho nada a ver com isso. Foram meus antepassados, eu nem sei se eu tenho a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, na verdade, né, esses processos que a gente observa hoje são frutos das nossas escolhas históricas, né, pelos grupos dominantes que não implementaram políticas afirmativas. Então, as pessoas negras têm, sim, um lugar muito demarcado na cidade. Quando a Silvia fala sobre o transporte público e a gente não conseguir acessar esses espaços para lazer, por exemplo, né, acessar o parque nos finais de semana, é porque a gente talvez tenha uma finalidade específica, que é ir para esses lugares para servir, para trabalhar, e aí depois você volta lá para o fundão da periferia, que é o seu lugar. O que a gente está falando para fazer com que pessoas que, para ter acesso a isso, precisam tomar uma grande parte da vida, porque até sair da sua cidade ou do seu lugar periférico para ir até o centro assistir aquela peça, aquele filme, ver aquela exposição, não foi feito para aquelas pessoas, né? Por isso, então, que a gente precisa de ações que levem, então, essa cultura que talvez o capitalismo não permite que saia dos grandes centros para essas regiões periféricas, para tentar facilitar o acesso de pessoas já que tudo isso não foi pensado para elas, né? Para além de levar equipamentos públicos para esse espaço, é reconhecer nesses territórios, né, vulnerabilizados, empobrecidos, marginalizados, as potências e a cultura que se produz ali também, e levar isso para centralidades, ocupar o Teatro Municipal aqui em São Paulo, ocupar os espaços ditos que não são feitos para nós. As possibilidades de vida e existência, né, que cercam as periferias são muito restritas, porque lá não chega informação, muitas vezes não chega educação, não chega cultura, não chega esporte, lazer, mas tem muita gente produzindo além apesar, né, das ausências do Estado e da sociedade também, que precisa se implicar com isso. A gente fala muitas vezes do Estado como uma coisa muito abstrata, mas é aquilo que a gente falou, também começar a olhar no seu fazer cotidiano, né, nas coisas que você de fato pode contribuir. Então é uma troca, essa travessia, e de volta, né, todos os lados têm a ganhar com isso. Mas a gente tem, sim, normatizado, e aí normatizado e normalizado, que esses espaços não nos pertencem, que a gente não faz parte desses locais, né? E outra coisa também, quando a gente fala na cultura que é produzida, né, nas periferias, nos lugares das periferias, a gente tem que lembrar o quanto que essa cultura também é criminalizada. Que assim como o funk passa por esse processo de criminalização, de rejeição, de uma música, né, pô, essa música não presta, não sei o que lá e tal, o samba passou.
eu não permito que você tenha acesso a um tipo de conteúdo, digamos, então você não tem como gostar desse conteúdo porque você não tem acesso a ele. Então eu produzo só esse conteúdo aqui e não atraio você, estou usando Juliana como exemplo, não atraio a Juliana para assistir esse tipo de conteúdo porque ela não tem acesso ao conteúdo. E o conteúdo que ela gosta, eu digo que não pode. Então você não quer nem que ela consuma a cultura e o conteúdo dela e não deixa que ela consuma o seu. Você quer que ela faça o quê? Que ela exista só pra te servir. Ela sirva. Você quer que ela exista pra te servir. Como a gente produz tanto, né? E como é que a gente não acessa isso? A gente passa pela vida sem conhecer o que a gente produz enquanto comunidade negra, enquanto pessoas negras, né? E aí eu não falo só da gente preta, pessoas brancas também passam pela vida sem conhecer as nossas produções, ou muitas vezes conhecem, se apropriam disso, como a gente volta lá pro filme da Voz Suprema do Blues. Então é sempre nesse papel também de, muitas vezes, de utilitarismo, né? Com que a gente pode ou não contribuir, com que a gente pode ou não ser útil. Sempre ver a pessoa negra com esse lugar de utilidade. Serve para isso, não serve para aquilo, né? E aí eu acho que é o que eu sempre costumo dizer, as nossas humanidades, a depender do contexto e da posição social, são aí negociáveis. E aí, por isso que a nossa morte física e simbólica muitas vezes não gera comoção. E as barreiras, embora não sejam legais, mas na verdade tem barreiras físicas, quando a gente vê, por exemplo, os meninos descendo para a praia no Rio de Janeiro, em Ipanema, em Copacabana, e o ônibus é parado, eles têm que descer, tirar tudo. E as pessoas, meninos pretos do morro, né, estão querendo acessar a praia, que tem teoricamente esse lugar da cidade democrática, são parados. Eu sempre tenho o costume de acompanhar essas abordagens policiais, inclusive sou sempre indagada se eu sou parente das pessoas que estão sendo abordadas. Falo, não, tô acompanhando o seu trabalho, senhor, né, a sua autoridade. A gente pode lembrar dos rolezinhos nos shoppings, né? Não iam fazer nada demais, a não ser o que todo mundo faz no shopping. Andar pelo shopping. Exatamente. Por que esse rolezinho ele é visto como um evento perigoso e potencial criminoso, né? E o que significa estar nesse espaço e se afirmar dessa forma? Um espaço que para nós é legal. É só porque era muito preto junto. Era só isso. Exatamente. É isso que dava medo nas pessoas, né? Mas queria perguntar para você, Fábio, assim, quando você estudou, assim, na sua infância, na sua adolescência, você teve oportunidade de conhecer autores negros, exponenciais negros do Brasil, do mundo? E só para completar essa pergunta da Juliana, eu queria saber se você teve oportunidade nesse período também de conhecer lugares marginalizados na cidade, nas periferias. Você tinha relações ali, enfim? Eu não tive nenhuma referência negra imediata, assim, então, nem Machado de Assis eu sabia que era preto, que dirá se eu recebia algum tipo de influência assim. Então não me lembro de autor, não me lembro disso ser um assunto, disso ser discussão, não olhava. E você estudou em escola pública ou privada? Eu estudei em escola privada, eu amo isso, que eu estudei numa escola chamada Nossa Senhora do Morumbi, porque Nossa Senhora podia aparecer em muitos lugares, mas ela teve que aparecer no Morumbi, porque o Morumbi estava precisando que Nossa Senhora aparecesse ali. Era o lugar que Nossa Senhora, é o único lugar que talvez Nossa Senhora nunca visitasse, mas a escola chamava Nossa Senhora do Morumbi, e a minha escola, Nossa Senhora do Morumbi, que era o máximo, ela é em frente a Paraisópolis, em frente assim, do outro lado da rua, é onde desce e vai para Paraisópolis. E o meu pouco encontro que eu tive com gente do Paraisópolis ali eram com moleques de rua que me roubaram, inclusive. E a gente tem que tomar cuidado com os moleques pretos da favela. É isso que introjeta na cabeça de um adolescente branco que vive entre os brancos e que vive num colégio particular ali que tinha uma mensalidade cara. E essa construção da identidade negra criminosa, né? E isso é do período escravocrata, isso parte daquela pseudociência eugenia, né? Que vai buscar ali elementos para comprovar cientificamente que pessoas negras têm uma propensão ao cometimento de crimes, além de serem inferiores moralmente, intelectualmente, mas que se perpetua em todas as dimensões da nossa vida e afeta todas as nossas relações, né? Assim, que fosse o amigo do amigo, eu nunca tive essa questão. Sempre foi uma coisa muito intuitiva, tô andando na rua à noite, tem um homem preto vindo, medo. Isso era uma coisa muito real na minha vida. Claro, você pode...
Muita gente racista diz, mas um homem à noite numa rua é perigoso. Com toda certeza é. Mas não tenha dúvida que se o homem fosse branco, eu teria menos medo do que o homem negro. Eu acho que foi de uns 7 anos pra cá que eu comecei a ligar uma chave na cabeça de olhar no restaurante que eu tava falando, por que não tem preto nenhum aqui do meu lado? Olhar na minha casa com os meus amigos e falar, que loucura, por que eu não tenho amigo preto? De estar contracenando com gente falando, cara, mas os figurantes são todos brancos, os atores são todos brancos, o diretor, a produção. Peraí, o que tá acontecendo? Foi de uns 7 anos pra cá que me caiu a ficha de que o meu mundo ainda é branco, eu só convivo com branco, eu só vivo com branco. E lógico, na minha cabeça, não é que, não quero ter amigos pretos, meu Deus, ele é preto, não quero me relacionar. Mas eu não, de nenhuma forma, facilitava a vida para que entrassem na minha. Não facilitava, ou seja, não dava oportunidades, não estava aberto para lugares, para atividades, para questões que me pudessem permitir esses encontros. E de uns 7 anos para cá é que eu comecei a, então, abrir a minha cabeça, abrir o poder que eu tenho. E eu não digo nem como homem branco, não, estou dizendo de eu, Fábio, ator, classe alta, esse poder que eu tenho, que o poder financeiro é muito alto, ainda mais num país tão desigual como o Brasil, de poder usá-lo para fazer com que as chances dos encontros sejam reais, sejam 50% reais para todos os lados. Eu nunca desci desse patamar do sim, mas vamos falar sobre os outros níveis de racismo que permeiam o que é ser um racista, o que é estar convivendo com um racista. Isso é uma coisa que é muito recente para mim, de uns 7 anos para cá. Isso não é uma exclusividade sua, né? A gente observa que pra gente, pretos e brancos, negros e não negros, as experiências são muito recorrentes, não é uma coisa exclusiva. Você que não quis conviver com pessoas negras, porque geralmente elas realmente não estão nos mesmos espaços que você, como você comentou. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um exemplo bem interessante, se é que a gente pode chamar assim. É uma lei que se chama, a Lei das Moradias Mistas. O que isso significa, né? Voltando a falar de cidade. A gente, por exemplo, tem um prédio no centro que a gente sabe que ali no centro tem mais acesso a vários equipamentos públicos, saúde, cultura, esporte, lazer, todas as facilidades para você ter uma vida minimamente digna. E aí se pensou que uma possibilidade, para solucionar o déficit habitacional do país, que é mais de 8 milhões de moradias, ou seja, mais de 8 milhões de pessoas no Brasil não têm onde morar ou não moram com dignidade, com várias questões precárias que desenvolvem, na verdade, outros problemas de saúde, inclusive. E para se resolver, uma das alternativas que se pensou para resolver esse problema foi a construção de prédios que seriam de moradias mistas. Então, teriam prédios de apartamentos populares, apartamentos de classe média e classe média alta. Só que a elite paulistana deu um jeito de não querer que isso acontecesse, porque tem essa questão de uma ojeriza mesmo, essa repulsa às pessoas pretas e pobres, Então, o que se fez como solução foi fazer com que, ao invés de eu ter que morar no mesmo prédio que você, eu dou um terreno, eu posso ter a opção de doar um terreno que eu tenho, como um construtor, incorporador, essas pessoas que constroem esses apartamentos no centro, eles podem doar em outro espaço dentro do mesmo perímetro urbano, Então, isso pode ser de mais de 500 metros de distância, 500 mil metros de distância, pensando na Grande São Paulo, e aí você doa essa parte e você não precisa trazer essa galera para morar perto de você, Pessoas como nós, eu falo Juliana, a gente tem que trilhar um caminho muito mais longo, mas muito mais árduo, tem que fazer uma travessia, que é cotidiana e é de vida, para conseguir chegar em determinados espaços e ainda assim acaba sempre batendo na necessidade de ter que ter uma deferência dos brancos, Vocês estão falando de política, a gente entrou no papo de política, eu acho que a gente podia já levantar aqui que no próximo programa, no próximo episódio, já estou chamando até de programa, mas no nosso próximo bate-papo, a gente vai falar de política. Vamos continuar a falar de política no próximo? Bora. Vamos lá. Então vamos nessa. Perfeito.